Vamos ler então Mateus 28, 19. Meus irmãos ficaram espertos, né? Agora tudo lá de cá, né? Mais frio para cá, né? Amém. Estão abandonando esse lado de cá. Vamos ler então. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua graça, teu amor para conosco. Obrigado, Senhor, pela liberdade que nós temos nessa noite de cultuar o teu nome. Ó Deus, de lermos a tua palavra e meditarmos em tua palavra com toda a liberdade. Senhor, fala aos corações nessa noite. Meu Deus, gera fé nos corações através da tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo ilumine, teu Espírito Santo venha trazer entendimento, abençoa a tua palavra para penetrar no mais profundo coração, no entendimento, Pai. E cada um aqui, ó Deus, venha dar frutos de acordo com a tua palavra, a 100, a 60 e a 30 por um, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração e diga-se comigo: Senhor meu Deus, meu Pai, pelo teu Espírito, fala ao meu coração e me ensina nessa noite a ser um seguidor de Jesus Cristo, com mais excelência, com mais alegria e com mais frutos, em seu próprio nome. Amém. Amém. Você pode se assentar, obrigado. Nós vamos compartilhar nessa noite sobre discipulado, relacionamento e missão. Irmãos, nós temos como um alvo para a nossa igreja, para nossas vidas, como discípulos de Jesus, no campo individual, que todos nós, cada um dos irmãos, cada um de nós, esse ano possamos levantar, edificar, pelo menos um discípulo para Jesus, um discípulo para Deus. E os líderes de células, que cada líder de uma célula venha multiplicar a sua célula em uma, em duas ou em 3 células, como parte desse discipulado que o Senhor tem para nós. Irmãos, ser discípulo é mais do que um salvo. Um salvo é alguém que vai morar no céu. Ser discípulo é mais do que ser um convertido ou um evangélico. Porque às vezes a pessoa, ela se diz evangélica, mas ela apenas mudou de religião. Ela continua vivendo ainda o velho homem. Ser um discípulo significa um seguidor de Jesus, um praticante dos ensinos do Mestre, um aluno submisso à palavra de Jesus. Então isso é um discípulo de Jesus. Então, partindo dessa verdade, nós podemos dizer que discípulo é alguém que crê em tudo que Jesus disse e faz tudo que Jesus manda. Você pode dizer amém? Então, o pastor David Confield, ele diz assim: um discípulo é uma pessoa que cresce intencionalmente com a ajuda de outra pessoa. O discipulado é uma relação comprometida e pessoal em que um discípulo de Jesus Cristo ajuda outro discípulo a tornar-se mais como Jesus e assim se reproduz. O discipulado cristão é a multiplicação de pessoas, é multiplicar na vida das pessoas a vida de Jesus e a missão de Jesus. Então isso é discipulado cristão. E eu volto a dizer para os irmãos, digo mais uma vez, que a palavra crente aparece 15 vezes no Novo Testamento. A palavra evangélico não tem no Novo Testamento. Você não encontra a palavra evangélico no Novo Testamento. Mas você sabe quantas vezes aparece a palavra discípulo no Novo Testamento? 260 vezes.
260 vezes aparece a palavra discípulo no Novo Testamento. Então, sobre discipulado, a primeira verdade que nós temos que entender, para nós vivermos o discipulado de Jesus, que discipulado é relacionamento. O que discipulado é? O que discipulado é? Relacionamento. Se há discipulado de Cristo na igreja, haverá necessariamente relacionamento. Não se discipula quem se afasta. Não se discipula quem não congrega. Não se discipula quem não está próximo, quem não está presente, quem não segue junto. Então, a primeira necessidade para haver um discipulado é haver relacionamento espiritual. Relacionamento em Cristo. Hoje em dia tem muita gente falando em discipulado. E muitas vezes, para algumas igrejas, e nós também corremos esse risco, nós achamos que discipulado é a reunião em casa. Discipulado é a célula. Discipulado é fazer um estudo bíblico. É claro que é importante fazer a célula, é importante ter o estudo bíblico, mas o discipulado é algo mais além. O discipulado envolve mais do que uma reunião, mas convivência. Então nós temos que nos condicionar, nós temos que nos conscientizar que é preciso estar junto com os irmãos, para aprendermos de Jesus, para aprendermos com Jesus, para transmitirmos Jesus, para edificarmos em Jesus. Nós precisamos andar juntos, nós precisamos estar ligados uns com os outros. Você pode dizer amém? Efésios, no capítulo 5, versículo 15, 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, como tolos, como loucos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então a palavra diz que nós devemos remir o tempo, aproveitar o tempo. Aproveitar o tempo para seguirmos a Jesus. Aproveitar o tempo para sermos edificados. Aproveitar o tempo para edificarmos a vida de outras pessoas. Nós temos uma agenda de encontros espirituais, encontros evangelísticos, encontros de oração, encontros de compartilhamento. Remir o tempo, aproveitar o tempo. A palavra de Deus nos ordena que devemos remir o nosso tempo. Nós temos a tendência, quando nos tornamos adultos, de entrarmos numa correria, trabalho e tantas coisas, viagens, idas e vindas. Mas apesar disso, nós precisamos remir o nosso tempo, aproveitar o nosso tempo em relacionamentos em Cristo, em relacionamentos no Evangelho, em relacionamentos com Jesus. Então nós devemos abrir nossas casas para recebermos pessoas. Devemos, em algumas situações, visitar pessoas em suas casas. Devemos estar com as pessoas no seu sofrimento, no hospital, na dor, no choro, no velório. Mas também devemos estar com as pessoas na festa, no aniversário. Devemos estar com as pessoas em vários momentos da vida, mas sempre levando em consideração que nós somos testemunha de Jesus, que nós somos testemunha de Cristo, e que nós vamos influenciar as pessoas para Deus, porque nós estamos orando por elas, porque nós estamos intercedendo por elas, porque nós somos discípulos de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Queridos, em João 13, 34, 35, Jesus diz assim: o novo mandamento vos dou, que vos amei-vos uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não há como nós amarmos os nossos irmãos distantes. O provérbio diz que mais vale um amigo, um vizinho amigo próximo, do que um irmão distante. Na hora do sufoco, na hora do pega para capado, vamos ver, é importante termos alguém do lado. Então o relacionamento, querido, é estarmos próximos. Se há amor, a convivência, discipulado é relacionamento no amor de Cristo. Você pode dizer amém?
O discipulado ele tem reciprocidade. Discipulado não é apenas um que ensina para o outro, mas nós aprendemos um com o outro. Se quando nós caminharmos juntos, alguém fugir do evangelho, seja o discipulador, o discípulo, nós temos que chamar essa pessoa a voltar para o caminho, a voltar para o evangelho. E se porventura a pessoa que está conosco não nos ouvir, vamos procurar o nosso supervisor de célula, o nosso pastor, nossa pastora, para nos ajudar, para que possamos trazer de volta o irmão que está saindo do caminho, para que ele volte para o caminho. Nós precisamos nos admoestar uns aos outros, precisamos nos ensinar mutuamente o evangelho, o caminho do Senhor para as nossas vidas. Como eu já disse, irmãos, o evangelho não é só para as pessoas que estão afastadas da igreja. O evangelho não é só pregar para a salvação de uma pessoa que está perdida nos seus pecados, longe de Deus, mas o evangelho é para a igreja, o evangelho é para nós, o evangelho é o tempo todo para a vida daquele que crê. Nós somos fortalecidos, alimentados e renovados no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quando nós conhecemos a Cristo, foi pela fé no evangelho, e o apóstolo São Paulo diz que quando nós cremos, não devemos ir para a lei. Quando nós cremos, não devemos buscar a lei, mas devemos continuar firme no evangelho. O evangelho é o que nós precisamos para sermos consolidados, fortalecidos, animados e renovados em nossa salvação. Você pode dizer glória a Deus? Segundo ponto importante do discipulado, primeiro é o relacionamento uns com os outros, é que o discipulado, necessariamente, o discipulado de Cristo nos leva à missão. Assim que eu ouvi falar de discipulado, há muitos anos atrás, eu pensava que discipulado era só amizade, relacionamento. Mas se a gente olhar o discipulado de Jesus, nós vamos ver que o discipulado, ele tem um propósito, que é nos levar a fazer a missão de Jesus, a cumprir a missão de Jesus. Em João 15:15, Jesus nos diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeeis para que vade e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não me escolhestes vós a mim, disse Jesus, eu escolhi vocês. Ele diz, eu escolhi vocês e vos nomeei. Dei uma credencial para vocês. Dei autoridade para vocês. Quando ele ressuscitou, Jesus disse, é-me dado todo o poder nos céus e da terra. Portanto, ide e fazei discípulos. Então ele nos credenciou, nos autorizou para que a gente vá, a gente caminhe, a gente se movimente e por onde nós andarmos, no trabalho, no emprego, na escola, na visita no hospital, nas férias, onde tivermos, darmos fruto. E o fruto que nós damos através de Jesus é um fruto que permanece. Não é um fruto temporário, não é um fruto de uma estação apenas, mas é um fruto que permanece, é um fruto para a eternidade, é um fruto para a salvação, é um fruto para a glória de Deus. Você pode dizer aleluia? Você pode dizer glória a Deus? Então, voltando ao que David Confield nos diz, um discípulo é uma pessoa que cresce intencionalmente com a ajuda de outra pessoa. O discipulado é uma relação comprometida e pessoal em que um discípulo de Jesus Cristo ajuda outro discípulo a tornar-se mais como Jesus e assim se reproduzir. O discipulado cristão é a multiplicação de pessoas com a vida e a missão de Jesus Cristo. A vida e a missão de Jesus Cristo. Então, o que é que ele nos ordena? Como já falei, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado ou ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E acabou a conversa. Amém.
Não tenha dúvida. Eu acho que ele queria dizer isso no final. Amém, não tenha dúvida, é isso mesmo. Então diga assim, a missão de Jesus é que eu faça discípulos. Amém. Vamos dizer assim, com fé, como se nós tivéssemos todo mundo jantado, não é? Então diga bem forte assim. A missão de Jesus, para mim, é que eu faça discípulos. Amém. Não tenha dúvida. Amém. Ponto final. Não tem vírgula. Acabou. Que você faça discípulos. Não é para você fazer música, não é para você fazer teatro, não é para você fazer pregação, não é para você fazer reunião, é para você fazer discípulo. Então a reunião, a música, a pregação, a visita só tem significado, só tem valor se ela convergir para fazer discípulos. Porque a ordem de Jesus é para que nós façamos discípulos. Diga glória a Deus. Você pode ter um discípulo? Pergunta para o seu irmão aí do seu lado. Você pode levantar um discípulo para Jesus? Pergunta aí para o outro. Você consegue fazer um discípulo para Jesus? Agora olha aqui para mim. O que foi que ele respondeu? O que foi que ele respondeu? O que foi que ela respondeu para você aí? Hã? O que foi que ele disse para você, ela disse para você aí? Sim ou não? Sim ou não? Quantos conseguem fazer um discípulo para Jesus? Amém. Agora vamos perguntar para Deus. Vamos perguntar para Deus. Olha assim para cima e diga assim: Senhor, eu consigo fazer um discípulo? Agora vamos escutar Deus responder. Abre os ouvidos aí. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Senhor já disse que você pode fazer discípulos. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dar um aplauso ao nome do Senhor Jesus? E a Bíblia diz que Ele não mente. A palavra de Deus diz que Ele é verdadeiro, que Ele não mente. Agora, você veja bem que Jesus é muito bom no que Jesus faz. Não é? Inclusive, na criação, quando Deus foi criando as coisas, sempre vinha depois a palavra. E é bom, e foi muito bom. Então, o Senhor, Ele é muito bom no que Ele faz. Então, quando Ele nos diz assim, olha, vocês vão ser minhas testemunhas, Ele está dizendo que nós devemos fazer. Mas Ele não só nos diz o que nós devemos fazer, Ele nos capacita. Ele diz, vocês vão receber o Espírito Santo. Vocês vão receber a capacitação, vocês vão ter o poder do Espírito Santo para que vocês possam cumprir a minha ordem. Eu sei que você é tímido, eu sei que você tem dificuldade em conversar com as pessoas, eu sei que você muitas vezes tem até complexos, eu sei que você muitas vezes não acredita muito, mas não se preocupa, eu estou dizendo para você fazer, e eu estou te dando o poder para você fazer, você vai ter ajuda, a presença do Espírito Santo sobre você, e você vai ser a minha testemunha, portanto ide. Você pode dizer glória a Deus? Então nós podemos fazer muitos discípulos para Jesus, porque Ele nos deu o poder do Espírito Santo. Diga assim, pelo poder do Espírito Santo, eu posso gerar e discipular uma pessoa para Jesus. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Quantos aqui já assistiram, os mais velhos pelo menos, já assistiram o desenho animado do Popeye?
Quem lembra do Popeye? Os mais novos também conseguem ver no YouTube, né? Relembra, vê, aprende, vê, assiste. Então, qual é a história do Popeye? Popeye, Olivia Palito. Inclusive, eu tenho um irmão que os nossos detratores, né, dizer que ele era Olivia Palito, o meu irmão, porque ele era tão magro como Olivia Palito, né? Toda a gente magra, homem ou mulher, recebia esse pejorativo de Olivia Palito, de tão famosa que era Olivia Palito. E tinha o Brutamonte, Fortão, que eles então brigavam pela Olivia Palito. A Olivia Palito era a dama, era a namorada que eles queriam. Eles eram apaixonados. E então eles demonstravam a força, e eles brigavam. E o Brutus Fortão, ele sempre estava vencendo o Popeye, até o momento que o Popeye pegava a latinha de espinafre e abria, e ela dava um salto, e ele abria a boca, comia o espinafre, e aí ele se fortalecia, e ele derrotava o Brutus. Então, queridos, nós temos essa missão de fazer discípulos, e às vezes nos sentimos fracos, incapazes. Mas quando nós temos o nosso tempo com Deus, o nosso devocional com Deus, um lugar secreto, como nós cantamos ainda há pouco, nos enchemos do Espírito Santo, nos enchemos de poder e de força, e aí nós vamos e vencemos a timidez, e vencemos o inimigo, e vencemos o medo, e vencemos o diabo, e nos tornamos testemunhas de Jesus, e nós nos tornamos pessoas que dão frutos para a glória de Deus. Assim é comigo, assim é com você. Você recebe, você diz amém. Depois dizer glória a Deus, aleluia, no poder do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo, coisas extraordinárias vão acontecer. Nós vamos ser testemunhas, nós vamos às pessoas, nós vamos nos movimentar, nós vamos dar tempo em servir, em amar, em interceder e partilhar o amor de Deus às pessoas de perto e às pessoas de longe. Apaga aí, irmão, esse negócio aí que está cantando aí. E eu quero concluir, aliás, quero falar o terceiro tópico e último. O discipulado não é pesado para nós cristãos. Em Mateus 11, 28, 30, Jesus diz: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não é pesado, irmãos. Não é pesado seguir a Jesus. Não é pesado. O fardo de Jesus é leve. Sabe o que é pesado, irmãos? É o jugo do pecado. É a maldição do pecado. É a escravidão das drogas. É uma casa sem paz, sem a presença de Deus. É a doença sem fim. E a pessoa desesperada, sem paz no coração. Isso é pesado. Mas Jesus diz: vinde a mim, eu vos aliviarei. Então, queridos, quem somos nós? Somos pessoas que já colocaram os seus fardos, as suas dores, as suas lágrimas. Já colocamos as nossas dificuldades na cruz de Jesus, em Cristo Jesus. E Ele já carregou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, restaurados em nosso coração, restaurados em nossa vida. Temos paz, perdoamos e somos perdoados. Então, discipulado não é algo pesado. É leve. Então ele nos alivia. E depois nos leva ao discipulado.
Porque é preciso o discipulado de Jesus em nossa vida. Porque nós não somos chamados apenas para receber. Quantas vezes na minha adolescência, nas minhas crises, crise de fé, crises de personalidade, lutas internas, eu dizia: Senhor, por que já que o Senhor me chamou para te servir, e essa vida é tão difícil, por que é que o Senhor já não me levou? Já que o Senhor me salvou, por que é que eu já não estou no céu? Porque essa vida está difícil. E eu tinha o quê? Uns 15 anos talvez. Já estava com essa dificuldade. Mas um dia eu entendi que o Senhor me salvou. E a salvação não é tudo. Porque senão a gente era salvo e ia para o céu logo. Mas a salvação é o começo de um processo. Eu recebo a salvação, eu recebo o alívio de Jesus, e Ele me deixa no mundo para que eu compartilhe essa graça para o meu próximo, para que eu leve essa graça para as pessoas, para que eu compartilhe o amor de Deus para o mundo. É por isso que Ele me deixa nessa vida, e Ele me permite passar por aflições, por dificuldade, para que nele eu possa perseverar, eu possa continuar, e quando outros vierem após mim, e também tiverem dificuldade, e também tiverem lutas, eles possam encontrar em mim um irmão mais velho, eles possam encontrar em mim uma testemunha, e eles venham se animar, e eles venham se fortalecer, e assim virão outros, e uma vez que eles foram animados, fortalecidos, agora eles podem ajudar outros, fortalecer outros. Então, queridos, o discipulado quer dizer que nós encontramos a razão da nossa existência. O discipulado quer dizer que nós encontramos a nossa missão, porque estamos na terra, porque estamos aqui, e isso não é pesado. Pelo contrário, quando nós encontramos o nosso destino, quando nós encontramos o nosso propósito de vida, significa que nós vamos ser pessoas felizes, pessoas contentes, pessoas satisfeitas, pessoas realizadas, porque nós estamos vivendo o propósito pelo qual Deus nos chamou, pelo qual Deus nos trouxe a sua salvação. Nós vamos fazer discípulos de Jesus e vamos levar as pessoas a viver para a glória de Deus. Amém, queridos? Para a glória de Deus. Então, João 15:15. Eu volto a repetir esse versículo. Não me escolhestes vós a mim, disse Jesus, mas eu escolhi a vós. Ele te escolheu, irmão. E Ele te nomeou. Ele te deu uma credencial, uma autoridade, uma autorização, para que você vá e dê fruto. E o vosso fruto permaneça. E a fim de tudo quanto você pedir ao Pai, Ele vos conceda. Você pode dizer glória a Deus? Queridos, o discipulado não é algo pesado, mas é algo que muito nos abençoa. Não devemos temê-lo, não devemos postergá-lo, deixá-lo para depois, mas abraçá-lo, abraçar o discipulado como prioridade em nossas vidas. Não viva uma vida isolada, querido. Não vive uma vida distante dos irmãos, uma vida distante do seu discipulador. Não viva distante das pessoas que precisam, necessitam, que não conhecem Jesus. Não viva distante, mas se aproxime. E experimente a alegria de ser usado para a glória de Deus. Experimente a alegria de viver para a glória de Deus. Experimente a alegria de viver não só para aqui, mas viver para lá, viver para além. Não só viver a vida nessa terra, nesse mundo, mas viver para a eternidade, para a glória de Deus. Isso é para você, irmão. Isso é para você, é para mim. Isso é para o povo que conhece a Jesus. Para os discípulos de Jesus. Declare assim: meu alvo pessoal, como discípulo, é gerar discípulos
pelo menos uma pessoa nesse ano. Irmãos, teve um ano que nós aqui na igreja, nós não batizamos ninguém. Não batizamos ninguém. Nenhum batizado na igreja. Teve um outro ano que nós batizamos uma pessoa. E aí eu fui levado a um desafio de discipular pessoas pessoalmente e de fazer discípulos. O ano passado, nós batizamos quase 15 pessoas. Quase 15 pessoas. Para quem tinha batizado ninguém, nós fizemos um recorde de batismos. Mas não foi pessoas que foram pegas de qualquer maneira. Pessoas em discipulado, pessoas em obediência do Evangelho. Então diga assim, esse ano eu farei pelo menos um discípulo para Jesus. Eu quero concluir dizendo o seguinte: o nosso alvo para cada crente, discípulo, é se reproduzir em pelo menos um novo discípulo. Você vai terminar o ano e você vai chegar aqui com alguém, aqui na virada do ano, se Deus assim permitir que estejamos todos aqui vivos, que amanhã pertence a Deus, e você vai dizer, Senhor, obrigado, porque eu tenho esse discípulo aqui para te apresentar nessa virada do ano. Você pode dizer glória a Deus? Talvez alguns tenham 2, talvez outros tenham 3, talvez outros tenham 10. Depende do que o Senhor preparar para cada um. Nosso alvo para cada célula é pelo menos enviar um novo líder de célula e uma nova célula nesse ano. Multiplicação. E haverá 2 sinais que estarás crescendo no processo do discipulado com intencionalidade. 2 sinais. Primeiro, você estará participando da célula de discipulado do seu líder toda semana. Eu quero convidar todos os irmãos a estarem participando da célula de discipulado. Se você não tem um líder, procure um irmão que tem uma célula e você vai se vincular a uma célula de discipulado para você ser discipulado. Você está entendendo? Então todos nós precisamos estar numa célula de discipulado. Certo? Então procure um líder, procure um irmão para que você esteja sendo discipulado. Primeiro. Segundo, você vai estar evangelizando ou discipulando individualmente ou em grupo toda semana. Olha aqui para mim. Então você se coloca sob discipulado de alguém. E você vai procurar evangelizar e discipular uma pessoa ou mais toda semana. Então esse vai ser o processo no meio da semana. Nós vamos estar sendo discipulados num grupo e nós vamos estar discipulando individualmente ou em grupos, em outro dia da semana. Dessa forma, nós seremos discípulos e nós faremos discípulos. Nós teremos comunhão uns com os outros. Amém? E nós seremos acompanhados. Então, essa semana, todos os irmãos das células vão orientar suas células e vão colocar as células no discipulado, em nome de Jesus. Então, não haverá células de comunhão, simplesmente. Haverá célula de discipulado. Tudo é discipulado. Sendo os irmãos, sendo com os novos, é discipulado. Todos nós viveremos o desafio, viveremos a alegria do discipulado. Mas para isso você precisa se vincular, estar ligado a um grupo pequeno, a uma célula, em nome de Jesus. Então declare isso, fale comigo, eu quero viver a teoria e a prática de discipulado em minha vida. Quero ser discipulado
e também discipular outros. O ano passado, irmãos, eu procurei me inscrever numa rede de igreja chamada Rede Inspire. E nessa rede eu recebo discipulado. Esse ano eu participei de um evento, de um ministério de discipulado, de pastores. E eu estou planejando esse ano participar dos eventos que é aqui da região. Que o líder é o apóstolo Júnior Bueno, o pastor Júnior Bueno. Tem um nome dessa rede, Rede Excelência, alguma coisa assim. E nós vamos estar procurando participar para que eu, como pastor, seja discipulado. O ano retrasado, eu procurei um pastor aqui na cidade para a gente ter um tempo de discipulado. E a gente estava começando pessoalmente a nos encontrar. E aí, infelizmente, ele foi transferido lá para Araguaína. E a gente, então, ficamos amigos, mas não tivemos esse tempo. Então, é fundamental que todos nós estejamos sendo discípulos e discipulando outras pessoas. Amém? Quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Amém. E eu quero, antes da gente fazer uma oração específica, você é um discípulo de Jesus? Você é uma discípula de Jesus? Qual é o primeiro passo para que eu me torne um discípulo de Jesus? É que eu entregue minha vida para Cristo e receba Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém? Então, o primeiro passo para me tornar um seguidor de Jesus é eu crer no meu coração que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Salvador. Eu preciso crer no meu coração. É o primeiro passo para o discipulado. E não só crer no coração, mas eu preciso confessar com os meus lábios. Eu preciso declarar com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Em seguida, ser batizado nas águas como testemunho da minha identificação com a morte e ressurreição de Jesus. Amém? Nessa noite, nós temos alguém que quer receber a Cristo. Nessa noite, você quer entregar a sua vida para Jesus como teu Senhor, como teu Salvador. Você já crê no seu coração e você agora quer confessar diante da igreja, diante